Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 6. Quem veio ouvir a voz de Deus, diga aleluia. Você que sentou, eu quero te pedir para você ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Irmão, sabia que muita gente morreu para que a gente estivesse com a palavra nas mãos? Eu estava ali adorando ao Senhor e eu falei: Pai, obrigado pela oportunidade de estar na tua casa. Sabe por quê, querido? Às vezes você está cansado, mas quando você chega na presença de Deus, você começa a ser renovado pelo poder do Espírito Santo, pela palavra cantada, pela unção do Senhor. Às vezes nós chegamos aqui, às vezes com dúvidas, às vezes sem saber o que fazer. Meu Deus, amanhã é segunda-feira, eu tenho isso, aquilo e aquilo para pagar. Mas aí você começa a louvar ao Senhor, e o Senhor vai te dando uma segurança, o Senhor vai enchendo o teu coração, o Senhor vai trazendo um ânimo, o Senhor vai trazendo uma motivação. Então eu quero dizer uma coisa para você: você está na presença do Senhor. Você está na presença do Senhor, e o Senhor tem uma palavra para mim e para a tua vida, em nome de Jesus. Atos capítulo 6, a partir do versículo 8, diz assim a palavra: Ora, Estevão, cheio de fé e de poder, fazia maravilhas e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se alguns que eram da chamada sinagoga dos libertos, dos sirineus e dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia, e discutiam com Estevão. Não podiam, porém, resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Repita comigo: não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Oh Jesus, coisa linda. Então subornaram uns homens para que dissessem: nós ouvimos proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. E agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e investindo contra ele, o prenderam e o levaram ao sinédrio. Apresentaram falsas testemunhas. Repita comigo: falsas testemunhas. E diziam: este homem não para de dizer blasfêmias contra este santo lugar e contra a lei, pois ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré há de destruir este lugar e mudar os costumes de Moisés, que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no sinédrio, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Amém. Pai, abençoa essa palavra, Deus. Sua palavra está diante de nós. Fala conosco, como tua igreja viva que espera em ti, em o nome de Jesus, amém. Você pode tomar o seu assento, glorificando ao Senhor. Nós tivemos um culto hoje pela manhã, maravilhoso, e nós tivemos aqui pessoas entregando as suas vidas ao Senhor, pessoas sendo tocadas pelo Espírito Santo. E nós estamos aqui, irmãos, diante de um texto que fala a respeito da história de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir da igreja, a primeira pessoa que morreu pelo nome de Jesus, a primeira pessoa que enfrentou a morte porque defendeu o evangelho de Jesus. Foi esse homem chamado Estevão. Por ele não negar a sua fé, por ele representar verdadeiramente a presença de Deus, a presença do Espírito Santo e a presença de Jesus, aonde ele estava, ele foi levado para a morte. Mas a morte dele, como a morte de qualquer mártir que morre por Jesus, sempre produziu o crescimento da igreja do Senhor nessa terra. É interessante, irmãos, que Estevão foi escolhido com mais 7 homens, ele e mais 6, para cuidarem da ação social da igreja. Preste atenção aqui em mim. No capítulo 6, a partir do verso 1, começou uma confusão, porque algumas viúvas não estavam sendo assistidas. Algumas viúvas, Cláudio, não estavam recebendo a sua cesta básica.
E o pessoal começou a cobrar dos apóstolos. Começaram a chegar nos apóstolos e a dizerem: as nossas viúvas não estão sendo assistidas, as nossas viúvas não estão recebendo alimento, a igreja precisa ajudar as nossas viúvas. Então os apóstolos disseram: não é bom que nós deixemos a palavra, não é bom que nós deixemos de pregar a palavra para ir atender a ação social. Então eles levantaram 7 homens, entre eles Estevão. No versículo 5 diz lá o nome destes homens: Prócoro, Filipe, Nicanor, Timão. Olha aí, tem um tal de Timão aí no meio deles, meu Deus. Pármenas, Nicolau e Estevão. Esses homens, irmãos, foram destacados para cuidar da ação social da igreja. E esses homens tinham que ter algumas características. Eles tinham que ser homens cheios do Espírito Santo e da sabedoria de Deus, porque eles iam lidar com o povo, eles iam lidar com a igreja do Senhor Jesus. E a partir do verso 8, nós estamos vendo que Estevão era cheio de fé e de poder. Em outras traduções diz que Estevão era cheio da graça e de poder. Essa palavra graça no original significa charis. Estevão era um homem alegre, um homem doce, um homem charmoso, um homem amável, um homem de boa vontade, um homem que exercia influência sobre as almas para voltarem a Cristo. Olha só quem era Estevão, irmãos. Um homem que levava as pessoas a crescerem na sua fé. Um homem que despertava a fé nas pessoas. Essa era uma das características de Estevão. Um homem cheio de graça e cheio de poder na presença do Senhor. Agora olha que coisa interessante. Ele tinha graça e poder. Repita comigo: Estevão tinha graça e tinha poder. Ele era cheio da graça e ele era cheio do poder. Para você fazer a obra de Deus, você precisa estar cheio da graça, e você precisa estar cheio do poder do Espírito Santo de Deus, para que as pessoas recebam o Evangelho através da sua boca, para que o Evangelho de Deus tenha resultado através da sua vida. Você precisa buscar isso que Deus tem para você. Você precisa buscar a graça, o chariz de Deus, e você precisa buscar o poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Quando nós temos a graça de Deus em nós, presta atenção, quando nós temos o poder de Deus em nós, nós nos enchemos de ousadia, para pregar a palavra, porque nós sabemos que não é por nós, não é por sabedoria humana, não é por conhecimento teológico, mas é pela graça e pelo poder do Espírito Santo que nós vamos ver resultado na vida das pessoas, e nós estamos vendo resultado na nossa vida daquilo que Deus é capaz de fazer. Quem está entendendo, diga aleluia. O poder de Deus capacita a mim e a você falarmos com autoridade. Eu falava aqui outro dia a respeito de um testemunho de um pastor que entrou num restaurante e olhou para um homem, e o Espírito Santo falou para ele: esse homem está doente, vai falar com ele. E aconteceu isso comigo essa semana, irmãos. Segunda-feira eu fui levar, a Fabiana, a Rafaela, fomos levar o Isaac no hospital em Santos. Ele tinha uma consulta, e a consulta ia demorar. A Fabiana ficou com o Isaac, e a Rafaela queria comer. E aí a Rafaela pediu para ir numa padaria, e tinha uma padaria na esquina, e eu fui levar a Rafaela na padaria. E quando eu cheguei na padaria, nós sentamos, pedi um pão na chapa, gostoso. Pedimos um pão na chapa e começamos a comer ali. E de repente senta um homem no balcão, e esse homem pediu frios, pediu um pão. Ele colocou o frios no meio do pão, e ele se apoiou no balcão, e ele respirou fundo assim. E naquela hora o Espírito Santo falou para mim: ele perdeu tudo, e foi por causa dele que ele perdeu tudo. Foi por causa do temperamento que ele perdeu tudo. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração acerca da vida daquele homem. E o Espírito Santo falou: vai lá falar com ele. E às vezes, irmãos, nós temos duas opções nessa hora:
Ou a gente sai correndo, paga a conta e vai embora, ou a gente encara na autoridade, não nossa, mas na autoridade do poder do Espírito Santo, para falar daquilo que Deus está falando para a vida de alguém. E eu acabei de comer, então quando nós estávamos indo pagar, eu virei assim, coloquei a mão no ombro dele e disse assim: olha, Deus manda dizer para você que você perdeu muitas coisas na sua vida. Você foi um homem próspero, e hoje você quer achar culpados por aquilo que aconteceu na sua vida, por tudo aquilo que você perdeu. Mas sabe o que o Senhor Jesus manda te dizer? Que você perdeu tudo por tua causa. Que você perdeu tudo por tua causa. E ele olhando sério assim para mim, irmão. Eu falei: Senhor, se ele me der um box aqui, a responsabilidade é tua. E ele me olhando e eu falando assim: o Espírito Santo disse que você perdeu tudo por tua causa. Então eu quero te dar uma resposta que você está procurando. Deus quer te dar uma resposta. Pare, tire essa angústia, tire esse espírito, esse sentimento de vingança do teu coração, porque foi por você, não foi por conta das pessoas. E o Senhor quer restaurar todas as coisas na sua vida. Procura uma igreja evangélica, uma igreja que prega o evangelho genuíno, porque o Senhor tem uma obra na sua vida. Ele é poderoso para restaurar a sua vida e a vida da sua família, que foi desestruturada, desestabilizada por causa dessas perdas. Ele ficou olhando assim para mim, irmãos. Ele falou: amém, amém, amém. Falei: que Deus te abençoe. Dei um abraço nele. E quando eu estava saindo, a Rafaela falou assim para mim: pai, o que você estava falando com o homem? Eu falei: eu estava falando que Deus me mandou. Aí ela falou assim: pai, você viu o garçom? O garçom estava com o olho desse tamanho, olhando assim, porque o garçom chegou na hora de entregar algo para ele, e o garçom teve que esperar. E o garçom foi impactado também. Às vezes Deus usa a gente para falar com algumas pessoas, irmãos, e outras pessoas são impactadas por aquilo que Deus está fazendo através da sua vida. Aleluia! Quando você decide dar um passo para o Senhor te usar, quando você decide dar um passo para o Senhor te usar, irmão, a palavra que sai da sua boca, o que nós lemos aqui, Estevão era usado pelo Espírito, ele falava pelo Espírito. Quando eu falo de mim, a minha palavra sai da minha boca e cai por terra. Quando eu falo da minha alma, a minha palavra sai da minha boca e cai por terra. Mas quando eu falo da palavra de Deus, quando eu falo através do Espírito Santo em mim, a palavra acha o propósito para que ela foi e saiu da minha boca para se cumprir. Aleluia! Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Quando você fala por você, a palavra cai por terra. Mas quando você fala pelo Espírito, ela vai achar o lugar, o propósito para o que ela saiu, irmão. A Bíblia diz que a palavra do Senhor não volta vazia. Antes, aleluia, antes ela fará, ela cumprirá o propósito que apraz o Senhor. Irmão, quando você se enche de ousadia para falar da palavra, Atos capítulo 4, versículo 33 diz assim: com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. A Bíblia está dizendo que com grande poder os apóstolos davam testemunho, querido. A igreja primitiva estava passando um momento de perseguição tremenda. Leia, a igreja primitiva estava, os soldados, o povo queria pegar os discípulos de Jesus, irmãos. Tinham pego Jesus, agora queriam pegar os seus discípulos. Só que estes homens se levantaram numa ousadia, porque eles não tinham outra escolha. Eles precisavam falar daquilo que eles tinham visto. Eles precisavam dar testemunho com poder daquilo que Jesus Cristo tinha realizado através da vida deles e no meio da vida deles. Então o que eles fazem? Eles, com grande poder, eles testemunhavam da ressurreição do Senhor. Querido, é muito mais fácil eu e você testemunharmos das coisas de Deus nos dias que nós estamos vivendo. É muito mais fácil, Diego, a gente falar de Jesus na nossa empresa, na nossa escola. Tem gente querendo te matar por causa do Evangelho? Eu quero perguntar isso para você: tem gente querendo te matar por causa do Evangelho? E se tiver, eu quero te dizer: continue com ainda mais ousadia, pregando o teu Jesus e falando do amor que te alcançou, porque é isso que vai fazer a diferença na vida daqueles que te ouvem. Aleluia!
Aleluia. Havia uma oposição, e a oposição sempre vai querer nos calar. Repita comigo: a oposição sempre vai querer me calar. Irmão, se a oposição perceber, olha aqui para mim, que para você essa oposição nunca vai parar de acontecer. Se você está caminhando com Jesus e você está sofrendo oposição, porque é impossível alguém caminhar com Jesus e não sofrer oposição. Aleluia. Então, se você é alguém que caminha com Jesus, que está remando contra a maré do mundo, as coisas para nós são mais difíceis, mas são mais prazerosas, porque nós conquistamos na presença do Senhor, e por isso elas são duradouras. Aleluia. Então, quando você caminha na presença do Senhor, a oposição vem e você não para, ela vai parar. Agora, se a oposição te para, ela nunca vai parar de acontecer. Quem está entendendo isso? A Bíblia diz que Estevão falava pela sabedoria e pelo Espírito Santo. Ele falava. Ele não falava por ele, irmãos. Ele falava pelo Espírito Santo. Ele não falava do que ele queria e do que ele desejava, porque talvez ele desejava outras coisas, mas ele falava pela sabedoria de Deus e pelo Espírito de Deus. E é por isso que a palavra dele tinha poder. Tinha poder, alcançava lugares, cumpria o seu propósito. E é por isso, irmãos, que no versículo 10 diz assim que alguns homens se levantam. No versículo 9, alguns homens da sinagoga dos libertos. Essa sinagoga dos libertos eram judeus que tinham sido escravos em Cirene e agora estavam ali, junto com outros alexandrinos. E esses homens se opuseram à obra de Deus através da vida de Estevão. Presta atenção aqui, nós estamos pregando sobre o primeiro mártir da igreja. Então me ouça aqui muito bem, irmãos, porque nós vamos levar uma lição muito preciosa para a nossa casa hoje. Amém? Aleluia. E ele se opõe à obra de Deus através da vida de Estevão. Só que a Bíblia diz no versículo 10 que eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que ele falava. Sabe por quê? Porque alguém pode resistir você, mas ninguém pode resistir à palavra de Deus através de você. Alguém pode se opor a você e até resistir a você, mas ninguém pode resistir à palavra de Deus, que é viva e eficaz, mais cortante do que espada de dois gumes, separa juntas e medulas, faz a divisão, coloca as coisas em ordem. Nada pode resistir à palavra do Senhor. Eu não resisti à palavra do Senhor, por isso eu estou aqui. Você não resistiu à palavra do Senhor, por isso você está aqui, e a obra de Jesus está sendo completada na sua vida. Aleluia. Sabe por que você está aqui, irmão? Porque você não resistiu à palavra poderosa de Jesus. Você até queria, como eu, nunca vou entrar numa igreja evangélica. Eu falava, o povo só grita, só faz barulho, um povo, parece que o Deus deles é surdo. Só que a palavra veio, e eu não resisti à palavra de Deus. Lembra como você era durão, casca grossa? Eu não. Vai lá você, eu não vou não. Até trazia na porta da igreja. Agora está aqui dando glória a Deus e aleluia, porque não resistiu à palavra do Senhor. Olha para o teu irmão e fala assim: nada resiste à palavra de Deus. Lembra quando você era um opositor da palavra? Lembra como quando nós éramos esses da sinagoga, que se levantavam contra os homens de Deus, que se levantavam para falar contra a igreja do Senhor, porque não conhecíamos a poderosa e viva palavra de Deus. Até que um dia, irmão, alguém foi usado como Estevão para que o evangelho chegasse até os seus ouvidos. Até que um dia Deus aprove o Senhor olhar para você com graça e com misericórdia e salvar a sua alma eternamente. Até que um dia Jesus olhou para mim e para você, aleluia,
e disse: eu vou tocar nele, eu vou entrar na vida dele, eu vou entrar na família dele, eu vou mudar a história, eu vou mudar os costumes, eu vou mexer com tudo, porque nada pode me resistir, ou seja, nada pode resistir à minha palavra. A Bíblia diz que eles não podiam resistir à palavra, irmão. Deixa eu dizer uma coisa: você foi levantado pelo Senhor, e se você estiver dependendo da força de Deus em você, ninguém vai poder te resistir. Eu vou repetir para você pegar. Você foi levantado pelo Senhor. Eu não tenho dúvida disso, querido, e coloque isso no teu coração muito firme, muito forte. Você foi levantado pelo Senhor. E se você continuar dependendo dele, não da sua força, mas da força do Espírito Santo em você, nada e ninguém poderá te resistir. O Senhor é contigo, e você vai derrubar gigantes e derrubar muralhas. Só você que crê, dá um glória a Deus e aplauda o nome do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra é poderosa. Repita comigo: a palavra é poderosa. Irmão, isso aqui não é uma retórica humana. A palavra é poderosa. Essa palavra transforma vidas. Transformou a minha, tem transformado a cada dia. Transformou a sua, tem transformado a cada dia. O que foi? Como foi? A palavra de Deus que entrou no nosso coração. Porque a palavra é poderosa. Deixa eu te dizer uma coisa, querido: para de resistir à palavra de Deus. Voraceia que eu vou sair. Pare de resistir à palavra de Deus. Hoje, nessa noite, Ele está te dando mais uma chance. Não resista à palavra de Deus. Ele te ama. E a palavra do Senhor é como a pedra que é como o martelo que esmiuça a penha. O coração de pedra vai ser quebrado pela palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é poderosa. Eu quero te dizer uma coisa, querido: se você veio para a igreja triste porque o teu marido ainda não é convertido, porque o teu filho ainda não é convertido, ou se afastou da graça de Deus, eu tenho uma palavra para você. Fique firme, crendo na palavra, porque nada pode resistir à palavra do Senhor. E na hora certa, a palavra de Deus virá como um martelo que esmiuça a pedra, e a tudo vai mudar na vida desse e na vida dessa, em nome de Jesus. Você crê nisso, irmão? Dá um glória a Deus aí para mim ver se você crê mesmo. Uou, aleluia. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 5, versículo 14: portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, visto que proferiram eles tais palavras, olha que coisa linda: eis que converterei em fogo as minhas palavras na sua boca, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Meu Deus. Presbítero Adriana, sabe o que o Senhor está falando aqui? Que Deus transformará as palavras que saem da nossa boca em fogo, e os corações em lenha, para serem queimados pela poderosa palavra de Deus. Ninguém resiste à palavra de Deus. E quando Deus transforma essa palavra, irmão, na nossa boca como fogo consumidor, e eu peço isso para o Senhor, meu Pai, que a palavra que saia dos meus lábios seja como um fogo, Pai, e que ache corações como lenha, para serem incendiados, para serem tocados, para serem libertos pelo teu poder, em nome de Jesus. Olha o que diz, que coisa linda, irmãos, em Jeremias 23, 29, o texto que eu mencionei: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Deixa eu te dizer uma coisa, querido: a palavra é poderosa. Eu estou pregando sobre a palavra de Deus que é poderosa, e eu vou continuar pregando, porque eu sei que pessoas serão tocadas pela poderosa palavra do Senhor. As suas atitudes vão mudar, os seus relacionamentos vão mudar, o seu dia a dia vai mudar, porque aonde chega a palavra, nada pode resistir a essa palavra. Aleluia. A palavra é força que dá vida. Então você precisa profetizar.
Querido, eu e você que somos habitação do Espírito Santo. Quem é a habitação do Espírito Santo aqui? Deixa eu ver. Você que é a habitação do Espírito Santo, deixa eu falar uma coisa. Existe algo dentro de você que você precisa colocar para fora. Existe um poder dentro de você que você precisa declarar esse poder. Não porque você está vendo, mas porque você crê. A Bíblia diz em Ezequiel 37:7: então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Essa passagem é muito tremenda, irmão. Deus pega o profeta e leva ele diante de um vale de ossos secos. E sabe o que Deus fala para ele? Profetiza. Declara a vida onde há morte. Profetiza. Declara a vida onde há morte. Levanta a tua mão direita, deixa eu dizer uma coisa. Profetiza, querido. Declare vida onde há morte. Profetiza. Declare vida onde há morte. Eu quero te dar 2 minutos para você visualizar, para você declarar sobre essa situação que você está vivendo difícil, onde você está enxergando morte. Declare vida aí agora. Eu te dou 2 minutos agora, em nome de Jesus. Abassobi kondarai. Teu Espírito me guia sem fronteiras, faz-me andar pelas barreiras, por onde queres que eu vá. Faz meus pés inabaláveis na jornada, minha fé será firmada na presença do meu Jesus. Declare que o teu Espírito me guie sem fronteiras, faz-me andar pelas barreiras, por onde queres que eu vá. Faz meus pés inabaláveis na jornada, minha fé será firmada na presença do meu Jesus. Declare e profetize. Vida onde há morte, vida onde há morte. Nós declaramos vida onde há morte. Repita comigo, Senhor Jesus. Diante do meu vale de ossos secos, eu profetizo a vida de Deus, a vida de Deus, a palavra de Deus. Nada pode resistir à palavra de Deus. E eu declaro vida, vida, vida onde há morte, vida onde há tristeza, vida onde há dissolução, vida onde as coisas não estão acontecendo, para a glória do nome do Senhor. Só você que crê, celebre essa palavra. Aleluia. Eu creio, Espírito Santo. Eu creio, Espírito de Deus. Irmão, às vezes vai acontecer isso com a gente. Às vezes nós somos homens de Deus, mulheres de Deus, mas o Senhor vai levar a gente para ver o vale de ossos secos, para que a gente profetize. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, não é heresia o que eu vou falar. Deus não faz nada sem a tua oração. Eu vou repetir: Deus não faz nada sem a tua oração, porque Ele entregou toda a autoridade à igreja. É por isso que Ele diz para o profeta: é com você agora. Profetiza a vida onde há morte. É com você. É com você. Declara a bênção. Declara: eu te dei a autoridade, eu te dei a unção. Você não vai falar por você, você vai falar pelo meu Espírito. E as coisas serão mudadas e transformadas pelo meu poder. Aleluia. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Oh, irmão, a palavra, essa palavra que está nas nossas mãos, ela traz força
e ela traz luz. Ela traz luz. A Bíblia diz, irmãos, em Salmo 19:8, olha o que diz o Salmo. Não liga não para o carro que está tocando o alarme. Salmo 19:8: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. A palavra, irmão, ilumina a nossa vida, ilumina o nosso caminho. Sabe por que a gente vem para a igreja? Para ouvir a palavra. E às vezes a gente ouve um zum aí de gente que não congrega, não quer congregar, não se submeteu a nenhuma visão e anda falando por aí que você não precisa congregar. Eu quero declarar, irmão, em nome de Jesus, esse espírito não vai te pegar, porque é na comunhão dos santos que Deus ordena a bênção. O diabo quer te tirar da comunhão, mas Deus quer te trazer para a comunhão. O diabo quer te tirar da comunhão, mas o Espírito Santo não desiste de você e quer você na comunhão do Senhor. Aleluia! Uou! Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Agora olha que texto lindo. 2 Pedro capítulo 1, versículo 19. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, olha que coisa linda, e fazeis bem em entendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Quando a gente tem um entendimento da palavra profética, ela é como uma candeia num lugar tenebroso. Quando eu saio de um culto, Cláudio, entendendo o que Deus falou, a revelação que Deus trouxe, irmão, eu não estou no escuro. Os meus caminhos estão iluminados, eu sei para onde eu vou. Nós não somos pessoas que estamos dando soco no vento, irmão. Nós andamos com propósito. Os seus passos, aleluia, estão diante de Deus. As suas atitudes e as suas ações têm que ser atitudes e ações com um propósito, porque você é um homem de propósito e uma mulher de propósito. Olha lá, é como candeia que brilha em lugar tenebroso, até o dia que clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Esse texto é muito lindo, é muito rico. Isso aqui dá umas 10 pregações, só esse versículo. Sabe por quê? Porque a Bíblia está dizendo, pastor Leandro, que quando eu entendo a palavra profética, a palavra revelada, quando eu entendo essa palavra se torna luz na minha escuridão, até o dia que a estrela da manhã brilhe em meu coração. Quem é a estrela da manhã? Quem é a estrela da manhã? O que vai te sustentar até Ele vir buscar a igreja vitoriosa é a palavra do Senhor, querido. O que vai te sustentar até o grande dia do Senhor, até o arrebatamento da igreja, é essa palavra. Fique com ela, medite nela, adore ao Senhor através dela, porque é isso que vai sustentar você de pé até a vinda da estrela da manhã. Aleluia, glória a Deus. Que coisa linda, querido. Ele falou: eu vou, mas eu volto já já. Mas nesse intervalozinho, eu vou deixar o meu espírito, a minha palavra, e vocês vão andar em igreja. Porque eu não sou igreja. Eu só sou igreja quando eu estou com meu irmão. Eu sou igreja. Eu só sou igreja quando eu estou em comunhão. Aleluia. Você é igreja quando você está nas células. E na célula tem algo lindo, porque a célula estabelece, o culto manifesta. A célula estabelece, tira dúvidas, o fundamento fica firme, aleluia. Você vem no culto e recebe uma rajada, recebe uma carga pesada na tua bateria aí, para você enfrentar os dias até chegar ao outro culto. Quem está entendendo isso? Aleluia. Ninguém pode resistir o poder do Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa. Existem doutores aqui na nossa igreja, mais de 15.
entre advogados, entre médicos. E às vezes um doutor é bom em argumento. Pessoas que trabalham em ramo de vendas, boas em argumento. Só que eu quero te dizer uma coisa. Existem pessoas aqui que são boas em convencer outras pessoas. Mas eu quero te dizer que o Espírito Santo é melhor do que você, Canela. Ele é melhor do que todos nós para convencer alguém da justiça, do juízo e do pecado. O que eu e você temos que fazer é pregar a palavra como Estevão, a tempo e a fora de tempo, no meio de uma perseguição ou da mudança. Continue pregando a palavra do Senhor com ousadia. Não é você que está falando, é Ele. E porque é Ele, Ele se compromete em mudar quem precisa ser mudado. Talvez você já quis e já se cansou, olha aqui para mim, de tentar convencer alguém de vir para a igreja. Talvez você falou, eu vou desistir, porque eu não consigo levar fulano para a igreja. Você vai deletar tudo isso. E você vai falar, Senhor, que o teu Espírito fale através de mim a essa pessoa. E não é problema meu se ela vai hoje ou se vai daqui um ano para a igreja. Isso é obra tua. É o Senhor quem convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Então você nunca vai desistir de falar, porque você sabe que não é problema teu. Você prega, fala, até o dia, irmão, até o dia. Eu falava hoje de manhã, o Cláudio e a Lu que sentam aqui, o irmão Cláudio e a irmã Lu, que senta bem ali onde o Zé está. Os filhos dela me mandaram uma mensagem muito linda pelo Facebook, irmãos. O que o Senhor Jesus está fazendo na vida dos pais dela. Uma mulher casada, deu testemunho que os pais eram duros, não aceitavam nenhum tipo de argumento, duros, uma vida difícil, até o dia que o Espírito Santo convenceu eles. E eles estão aqui, adorando ao Senhor. E no domingo a filha dele e o genro dele vieram me dar um abraço aqui, chorando por aquilo que o Senhor está fazendo na vida deles. Eu quero declarar para você que ainda a tua família inteira não está aqui. É questão de tempo, confia no Senhor. As demais coisas Ele fará. Seja um instrumento da parte de Deus. A palavra flua através da tua boca e o Espírito Santo vai convencer essa pessoa. E até chegar o dia dela estar adorando ao Senhor com você aqui. Aleluia! Irmão, eu cansei de ver isso. Deixa eu te falar uma coisa. Eu estou declarando isso que o Espírito Santo me falou agora. Vai ter gente aqui que vai lembrar desse dia agora. Você vai estar louvando a Deus na hora do louvor, e do teu lado está o teu marido que disse que nunca ia vir para a igreja, ou tua esposa que disse que nunca ia vir para a igreja, ou o seu filho que disse que nunca ia para a igreja. E eu estou vendo essa cena, você olhando e você começar a chorar e falar, Deus, obrigado, porque os meus estão aqui te adorando comigo, aleluia. Eu estou vendo essa cena e tem gente aqui que vai viver isso. Vai viver isso. Só você que crê, dá um glória a Deus aí, vai viver isso. Eu e você vamos viver isso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O jogo sujo de Satanás não vai prevalecer sobre a sua vida. Eu queria que você colocasse a mão no teu irmão e declarasse isso para ele. O jogo sujo de Satanás não vai prevalecer sobre a sua vida. Você declarou mesmo como profeta? Sabe por quê, irmãos? Porque foi um jogo sujo que fizeram aqui, pastor Orivaldo. Jogaram sujo, jogaram baixo. Estevão estava pregando, estava falando do amor de Jesus. Aquela oposição se levanta, e quando eles viram que não podiam resistir à palavra, Glaucio, que saía da boca de Estevão, sabe o que eles disseram? Eles subornaram pessoas para que elas fossem falsas testemunhas e dissessem que ele estava blasfemando contra Moisés e contra a lei.
As pessoas foram pagas, subornadas, para se levantarem como falsas testemunhas contra Estevão. E aí pegam Estevão e levam ele para o Sinédrio para ser julgado. E as falsas testemunhas ainda continuam dizendo: ele disse que Jesus de Nazaré vai derrubar tudo aqui e vai mudar os costumes. Isso era uma verdade na boca deles e eles nem sabiam. Isso era uma verdade na boca deles e eles nem sabiam. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Jesus vai derrubar e mudar costumes. Eu vou repetir. Jesus vai derrubar e mudar costumes. Coisas que foram construídas erradas na sua vida, Jesus vai derrubar para erguer novamente direitinho, do jeito que tem que ser. Situações, coisas que você construiu na areia, e a hora que bater o vento vai derrubar, não vai sobrar nada. Antes do vento do mundo derrubar isso e trazer vergonha para você, Jesus vai derrubar e vai colocar tua casinha na rocha. Aleluia. Quem está entendendo isso, irmão? Isso é muito forte. Pega para você. Pega para você isso. Ele vai derrubar. Cutuca o teu irmão e fala: ele vai derrubar tudo, irmão. Tudo que está errado ele vai derrubar. Ele vai derrubar porque te ama. Ele vai derrubar porque tem um plano na sua vida. Ele vai derrubar porque ele tem o melhor para você. Ele vai derrubar porque ele tem um propósito na sua vida. Jesus vai mudar costumes. Você ficava, agora você não fica mais. Amém? Eu vou repetir. Você ficava com um monte por aí. Hoje a palavra de Deus chegou, agora você não fica mais. Posso ouvir um aleluia? Você fumava, hoje você não fuma mais. Você bebia, hoje você não bebe mais. Você era um depressivo, uma depressiva, hoje você corre para Mateus 6,6 e vai falar com seu Deus e a depressão não te pega mais. Você era alguém sozinho, introvertido, não queria ficar com ninguém. Hoje você prega, canta, dá glória a Deus, abraça o irmão. É obra do Senhor. Ele mudou os nossos costumes. Você ia para tantos lugares. Hoje você troca qualquer coisa para estar na casa de Deus, louvando ao Senhor com seus irmãos. Irmão, Ele muda a nossa vida. Jesus muda os nossos costumes. A minha vida mudou em tantas coisas, desde quando eu me converti, de 19 anos para cá. Quantas coisas Jesus já não mudou? Quantas coisas você permitiu Jesus tirar e Ele tirou? Quantas coisas Ele ainda quer fazer? E se você abrir a porta, Ele vai entrar e vai mudar isso que precisa ser mudado. Aleluia. Irmão, deixa o tratamento de Deus chegar até a sua vida. Deixa o tratamento do Espírito Santo te alcançar. Ele tem o melhor para você. Ele vai mudar costumes. Ele vai destruir mentiras, engano. Pessoas que mentiam e não mentem mais. Pessoas que zombavam do Evangelho, como eu, e hoje são pregadores da palavra do Senhor. É assim que Ele faz, querido. Ele pega o que não é e faz ser. Ele pega o fraco e torna forte. Ele pega o pequeno e faz grande. É por isso que Ele escolheu você. É por isso que Ele escolheu você. É por isso que nós estamos aqui na casa do Senhor ouvindo a sua palavra. Da vassoura e candarai. Cleiton, Deus manda dizer para você, irmão, para você e para Lese, vocês estão buscando algo de Deus. Eu vejo uma construção muito grande. Só que antes, é como se o acabamento, essa é a palavra. Antes do acabamento chegar, que é a coisa mais cara, tem
montanha menor que Jesus está derrubando. O Senhor me mostra Ele derrubando alguma coisa. Você vai sentir como se fosse uma perda de alguma coisa, mas não é perda, é ganho. Porque você precisa, isso precisa sair, para que o novo de Deus venha, para que a bênção de Deus te alcance, e essa grande casa seja finalizada na presença do Senhor. É a bênção de Deus chegando, Deus destruindo para construir, Deus derrubando para edificar. Receba essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. O nosso irmão Estevão, eu estou caminhando para o final, ele estava diante do Sinédrio. Haviam muitos homens ali para julgar a atitude daquele homem de Deus. Ele estava ali injustamente. E quando ele se põe diante do Sinédrio, a Bíblia diz que quando aqueles homens fitam os olhos em Estevão, eles viram o rosto de Estevão como um rosto de um anjo. Um homem que radiava a presença de Deus. Um homem que transmitia a luz de Deus para quem estava vendo. Alguém que tem a vida radiante. Quem olha para Jesus, irmãos, será iluminado por Jesus. Deixa eu te dar um segredo, uma chave espiritual. Quando os teus olhos estão em Jesus, o seu rosto estará iluminado por Jesus. Quando a tua confiança está em Jesus, a tua vida estará trazendo a luz de Deus na tua caminhada diária. A Bíblia diz em Salmo 34:5: olhai para Ele e sede iluminados. Para quem você tem olhado? Você tem que olhar para Jesus. Porque dependendo para quem você olhe, vai escurecer tudo. Mas se você olhar para Jesus, você será iluminado. Você será iluminada. Os vossos rostos não ficarão confundidos. Sabe o que o salmista está dizendo aqui? Quando eu olho para Jesus, eu sou iluminado, o meu caminho é iluminado. Então eu não sou confundido. Eu sei aonde eu ando, eu sei para onde estou indo, eu sei o que eu estou fazendo. Eu não ando perdido dando soco ao vento. Eu sei, porque o meu caminho está iluminado, porque eu estou olhando para Jesus de Nazaré. Quem está entendendo isso, diga aleluia. 2 Coríntios capítulo 3 versículo 18: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando por espelho, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Sabe o que a Bíblia está dizendo, irmãos? Lá em Êxodo, Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro em cima do Monte Horebe. De repente ele olha e ele tem uma visão de uma sarça que queimava e não se consumia. Aquilo lhe chama a atenção e ele começa a ir em direção àquela sarça. Quando ele se aproxima daquela sarça, uma voz brada no meio daquela sarça: Moisés, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo. Moisés então tira as sandálias dos pés e caminha. Por que ele tira aquela sandália? Porque a sandália ainda tinha o brasão do Egito. E quando você está na presença de Deus, Deus te tirou da escravidão, Deus te tirou do mundo, Deus te tirou do Egito. Deus não quer que você carregue nada do Egito. O Egito tem que ficar para trás. O Egito é passado na sua vida. E ele tira as sandálias e ele caminha. E quando ele está caminhando, então aí Deus, através da sarça, começa a falar todo o plano e todo o propósito que ele ia fazer através da vida de Moisés. Então Moisés, quando descia do monte, Leia, ele estava com o seu rosto iluminado, brilhando, porque ele estava na presença de Deus.
Só que aquela glória, aquela luz, ela ia se desvanecendo. E então ele jogava um véu no seu rosto, para que a multidão, o povo, não visse que aquela glória estava indo embora. E sabe o que 2 Coríntios está dizendo para nós? Por causa da graça, essa glória que ilumina o seu rosto, nunca mais irá embora. Você não precisa colocar véu no seu rosto. A glória de Deus está sobre a sua vida, em todo o tempo, todo dia, na tua casa, com a sua família, nos teus negócios. A tua luz vai brilhar. Nós cantamos aqui, vai brilhar. Eu quero declarar nesse ano de 2015, a tua luz vai brilhar. Muitos verão a luz de Deus no seu rosto e serão impactados pela obra de Deus na sua vida. Só quem acredita nisso, celebra essa palavra em nome de Jesus. Queria chamar o ministério de louvor aqui. Fica de pé comigo, eu estou terminando. Basu Kenai, Afor Kianadu Valasai. Irmão, se nós andarmos sem a presença dele, nada vai acontecer. Se Jesus não iluminar a nossa vida, os nossos caminhos, você vai andar perdido. Ele é o farol. Ele é o farol. Estevão era um homem de visão. Estevão era um homem de visão. Repita comigo, meu irmão Estevão, o primeiro mártir da igreja cristã, era um homem de visão. Deixa eu contar uma coisa para você. No capítulo 7 seguinte, vai falar sobre a defesa de Estevão diante do Sinédrio. Na verdade não foi uma defesa, porque ao invés de ele se defender, ele começa a falar de Abraão, de quem era Abraão, de como Deus usou a vida de Abraão e do que Deus fez na vida de Abraão. Ele fala de José, de quem era José, como foi a vida de José e o que Deus fez através da vida de José. Ele fala de Moisés. Ele discorre como Deus usou a vida de Moisés para libertar o povo no Egito. E quando ele acaba o seu discurso, a Bíblia vai dizer para nós que aqueles homens se enfurecem. Solange, aqueles homens se enfurecem. Eles ficam com ódio de Estevão. E a Bíblia diz, no verso 54 do capítulo 7, ouvindo eles isto, iravam-se em seus corações e rangiam os dentes contra Estevão. Ele, porém, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. O nosso irmão Estevão era um homem de visão. Segura na mão do seu irmão. Eu quero te contar um segredo. Você tem que ter a visão de Deus diante das circunstâncias da sua vida. Você que tem que ter a ótica de Deus diante das situações da sua vida. Você não pode ter a visão de uma pessoa natural, de uma pessoa normal, que não confia em Deus, que não crê na sua palavra. Você tem que ter a visão de Deus diante das situações da sua vida. E como eu e você teremos a visão de Deus diante das circunstâncias da vida? Sabe como Deus vai fazer para aguçar a sua visão divina?
é através dos desertos, é através dos problemas, é através dos momentos difíceis que nós passamos, é através das lutas da vida, que quando você passa confiando em Deus, aquilo que não te matou te deixou melhor. E quando você sai daquele deserto, a tua visão está ainda mais aguçada diante das coisas do Senhor. Você está entendendo isso? Olha o que a Bíblia diz em Jó capítulo 42 versículo 5. Ah, meu Deus, que coisa linda! Com os meus ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Quando Jó viu o Senhor na pior fase da vida dele, Jó era um homem rico, Jó não lhe faltava nada, Jó tinha filhos, tinha gado, tinha fazenda, tinha esposa, mas ele não via Jesus, ele só ouvia falar a respeito de Deus. Mas quando ele perde tudo, isso é uma chave espiritual, pega isso. Quando ele perde tudo, ele declara: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O que é isso? A prova vai aguçar a tua visão espiritual. Você não quer passar por prova, mas é essa prova que vai te aguçar a ver o livramento de Deus, as coisas de Deus na sua vida. Você verá Deus agindo na sua vida. Essa mulher que está do lado do Canela de Fogo ali do mercado, essa mulher do lado aqui, levanta a sua mão, senhora. Isso, deixa eu falar uma coisa para a senhora. O Espírito Santo manda te dizer que no meio desse deserto que você está vivendo, você verá o Senhor. Você nunca viu Deus, como você verá nesse momento de deserto que você está passando? Eu vejo você declarando como Jó: eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora eu sei que Ele vive, eu sei que Ele é poderoso, eu sei que Ele é tremendo, eu sei que Ele livra, que Ele cura, que Ele faz maravilhas, eu sei, aleluia. Receba isso sobre a sua vida. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Talvez você não entenda a luta que você está passando, talvez você não entenda o problema que você está vivendo, mas isso vai aguçar a tua visão espiritual, e você vai sair entendendo tudo que Deus quer, entendendo tudo a respeito do seu chamado. Deus vai aguçar a tua visão espiritual. Sabe para quê? Para a tua luz brilhar, para a tua luz brilhar. Esse ano de 2015 eu quero declarar: a tua luz vai brilhar, a tua luz vai brilhar na sua casa, no seu serviço, na sua família. A sua luz vai brilhar. É um ano de fazer a diferença, o ano da manifestação dos filhos de Deus. Comece a orar pelo irmão que está do teu lado aí. Fala: Pai, que a luz do meu irmão brilhe. Comece a orar, comece a olhar, comece a orar ao Senhor. Shemanae boya soke mandarae, shoke mandara masore, shokera mandera lavaye, shokera mandara base, mandara mandere baixo, kore mandara mandera vai, kore cantele baixoria. Eu creio, Pai, eu creio na tua promessa. Eu creio que nós vamos ser iluminados pelo teu Espírito Santo. Eu creio que nós não vamos falar de nós, mas vamos falar do teu Espírito. Aleluia. Que na vida eu vou cheia, leva cheia, vina eu vou cheia, daramanda, que na eu vou cheia, teramanda, que na eu vou cheia, na eu vou a soie, darabarabara, eberebere. É guerra. Uou! Reto, ó. Batera aqui, ó. Reto, fica aí. Cheira, mandará, baixei. É guerra. É ano de guerra, mas é um ano que você nunca viu Deus como vai ver. Aleluia. Xarabacandara, bassori, anderea. Era mandar a lavar,
ano de 2015, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Vem aqui à frente. Se caluniaram você, o jogo sujo do diabo não vai prevalecer. O jogo sujo do diabo não vai prevalecer. Aleluia. Você que é a igreja, nós vamos viver um ano de 2015 violento na presença do Senhor. A nossa igreja, irmãos, muitas coisas já estão acontecendo e vão continuar acontecendo. A nossa igreja, esse povo aqui, nós vamos viver coisas e sinais do Senhor tremendos. Nós não estamos dependendo de uma sabedoria teológica humana. Nós estamos dependendo dele. Nós queremos ser uma igreja viva. Assim como o corpo, quando o coração bombeia e o sangue vai pelas artérias e vai pegando todos os órgãos, todos os lugares do corpo, assim será na minha e na sua vida, igreja viva do Senhor. O sangue do Cordeiro, o coração de Deus bombeando e o sangue de Jesus alcançando a sua vida, trazendo graça, trazendo unção, trazendo o poder de Deus. Receba isso sobre ti.